Oi, galera! Tudo bom com vocês? Tudo bom, meninas? Olha só, gente, então, hoje nós estamos aqui com a Bianca Fonseca, que eu fiz essa semana aí, mostrei para vocês que ela ia estar hoje com a gente aqui no canal. A Bianca, gente, é psicomotricista, psicopedagoga e neurocientista. Olha que bagagem que a Bianca tem para passar para a gente, gente. Então, tudo bom, Bianca? Tudo bom, Jaqueline? Obrigada pelo convite de estar aqui participando do seu canal, de estar aqui podendo esclarecer e levar um conhecimento de uma tecnologia, uma ferramenta mais nova para trabalhar aí com as dificuldades que as crianças apresentam. Olha, muito obrigada a você, tá? Obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje. Então, Bianca, primeiro fala para a galera, quem é você? Quem é a Bianca? O que que você faz? Explica aí para o pessoal te conhecer. Bom, gente, a minha trajetória é um pouquinho longa, né? Eu tenho 46 anos de vida, já estou formada há mais ou menos 22 anos, 23 anos, já atuo na área da terapia da clínica há mais ou menos uns 15 a 17 anos. Eu sou professora universitária, professora da UERJ, trabalho também em outras universidades, como a Universidade de Castelo Branco, Estácio, Veiga de Almeida, todas aqui no Rio de Janeiro, na Severino Sombra, né, hoje a Universidade de Vassouras. A gente tem um espaço terapêutico, o Espaço Repensando, aqui em Barra do Piraí, né, onde a gente faz atendimento não só na parte psicológica, mas na parte de psicomotricidade, psicopedagogia, psicanálise, né, musicoterapia, a gente tem todo um serviço. Eu atuo na clínica aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Rio, a gente tem essa clínica em Barra do Piraí, aqui no Rio de Janeiro. Fui coordenadora, chefe de serviço da Santa Casa da Misericórdia no Rio de Janeiro, no serviço de atendimento multidisciplinar infantil, onde a gente tinha todas as terapias multidisciplinares para as crianças num valor mais acessível, uma clínica mais popular. Sou mestre em linguística e cognição, né? Fiz a minha especialização também em neurociência e aprendizagem, atuo nessa área mais especificamente, na área da neuro, né? Tentando entender quais são os mecanismos que fazem o cérebro funcionar e quando ele não funciona direito, o que acontece. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a questão dos transtornos de aprendizagem e essa ferramenta nova, que também a gente fala nova porque é pouco acessível, mas é nova já há algum tempo, né? Desde os anos 2000 a gente tem a tecnologia neurofeedback, e aí eu vou falar rapidinho para vocês como é que é e o que é isso, tá? A tecnologia neurofeedback, ela é uma tecnologia de um mapeamento cerebral, ela funciona como um eletroencefalograma, então ela faz o mapeamento do cérebro, só que a grande diferença dessa tecnologia para um eletroencefalograma comum, que é o que a gente faz só com mapeamento, é que o eletro comum a gente faz em repouso, né? A gente tem que estar paradinho, a gente bota a touca com todas as fiações e os eletrodos, e no caso do neurofeedback, é uma tecnologia que a gente não tem fio, onde a gente quer que a criança, no caso serve de crianças até a terceira idade, tá? Não tem contraindicação. Ele é um aparelho, um handset, né? Acoplado à cabeça, que não tem fio, não causa dor, ele é preparado para que a gente possa trabalhar em movimento, né? Então o sujeito pode falar, ele pode exercer alguma atividade. E o que essa tecnologia faz? Ela dá resposta para a gente em tempo real de como esse cérebro está funcionando. Então, por exemplo, se a gente dá um estímulo de atenção, a gente vai verificar se a área da atenção está funcionando, se ela não está funcionando adequadamente, se esse estímulo se perde, por que ele se perde, onde ele se perde. Então, é uma tecnologia bastante interessante para a gente conhecer como é o funcionamento do cérebro de um sujeito, né, no momento em que ele recebe um estímulo, já que ele apresenta determinada dificuldade. Uma coisa que é importante falar, antes da gente entrar na questão propriamente dos transtornos de aprendizagem, é que essa tecnologia ela é utilizada para diversos tipos de patologia, né? Distúrbios de sono e insônia, depressão, ansiedade, transtornos de aprendizagem, déficit da atenção, para casos de cefaleia grave, né, de enxaqueca profunda. A gente tem essa tecnologia para ser trabalhada. E ela pode ser trabalhada também como uma espécie de reabilitação cognitiva. A gente não trabalha
com a tecnologia somente para avaliar, né? A gente utiliza para avaliar, para entender como o cérebro funciona, para entender como é que o sujeito está administrando as informações que estão chegando, né? Se a dificuldade é na entrada desses estímulos, se a dificuldade é no processamento desses estímulos, ou se a dificuldade é responder a esses estímulos. Então, isso tudo a gente consegue com essa tecnologia. E aí, a partir disso, a gente consegue montar um plano de intervenção mais diretivo e melhor, né? Porque o sujeito ele vai cumprir esse plano de treinamento, né? Esse plano de intervenção, e a gente tem a cada sessão, né? Ou depois de um conjunto de sessões estabelecido, a gente tem como ver o antes e o depois, né? Quer dizer, como esse cérebro estava antes e como ele se comportou depois do processo de treinamento, né? Depois do processo de intervenção, tá? Utilizado para isso. Fala, Jaqueline. Me fala uma coisa. O leque é muito grande, né, de opções que pode fazer. Mas essa tecnologia, ela surgiu agora ou ela já tinha há tempos? Assim? Na verdade, ela começa a surgir no início dos anos 2000, tá? Porque, na verdade, toda a tecnologia de imagem, ainda que seja uma imagem não visual, vamos dizer assim, seja uma imagem gráfica, é uma imagem. Então, todo o histórico que a gente tem de exames de imagem, eles são bastante recentes. Se a gente pensar na tomografia, na ressonância, na espectroscopia, são todos muito recentes, e o neurofeedback ele surge a partir da disseminação da tecnologia nessa área de educação e saúde. Né? Então, ele surge mais ou menos no início da década de 2000, né? Ele surge muito na área da reabilitação motora, ele era muito utilizado na área do desporto, né? Para melhorar a performance de atletas, para reabilitação propriamente dita, mas na educação ele é bastante recente. Tá? A gente tem mais ou menos o uso dessa tecnologia como reabilitação educacional, mais ou menos de uns 10 anos para cá. Apesar da gente ter diversos tipos de equipamentos, tá? Não existe uma tecnologia de neurofeedback, tá? Existem diversos tipos, com mais eletrodos, com menos eletrodos, com uma capacidade um pouco maior de alcance, outros menores, mas todos eles com basicamente a mesma função, que é identificar como o cérebro recebe, como ele administra as informações e o que pode ser feito para melhorar todo esse processo. Como a gente falou da questão dos transtornos de aprendizagem, cabe primeiro entender o que é um transtorno de aprendizagem. A gente costuma dizer que existem pessoas, né, vou trazer aqui para o campo infantil, que talvez fique mais fácil da gente compreender. Então, existem crianças que têm a dificuldade real, né, e que podem, por exemplo, um TDAH, né, uma criança que tem um transtorno de déficit de atenção. Tem crianças que são TDAH, são crianças que já nascem com algum dispositivo neurológico que não funciona de forma adequada, né? Então, tem crianças que são TDAH e tem crianças que estão, né? Quer dizer, que têm um déficit de atenção em decorrência de uma diversidade de fatores, mas que essa arquitetura neurológica ela se mantém preservada. Então, o que a gente considera como transtorno de aprendizagem? Exatamente, que aí é a diferença, né, entre transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem significa, como o próprio nome diz, uma dificuldade, né? Quer dizer, existem algumas questões como a metodologia da escola, a falta de estímulo dessa criança, a falta de motivação, às vezes o vínculo com o professor, às vezes uma dificuldade na compreensão, né, do primeiro conceito, e aí aquele conceito não fica bem claro e ela vai ampliando a dificuldade. Então, a gente costuma dizer que as crianças que têm uma dificuldade de aprendizagem são crianças que estão com uma dificuldade, que à medida que essa dificuldade for trabalhada, né, houver uma adaptação curricular, ou aquele conteúdo for ministrado de uma forma diferenciada, ela consegue superar a dificuldade. E o que é o transtorno? O transtorno é exatamente de origem biológica, né? É quando esse cérebro, de alguma forma, ele não tem uma estrutura totalmente íntegra por alguma intercorrência, às vezes uma malformação fetal, uma baixa ou uma falta de oxigenação, né, pré, péri ou pós-natal, que pode interferir na dinâmica de processamento desse cérebro.
E o neurofeedback, como tecnologia, ele é importante para quê? Exatamente para a gente separar o que é um transtorno do que é uma dificuldade. Porque muitas das vezes é muito fácil para a gente, né, dizer assim, essa criança tem dificuldade, essa criança tem déficit de atenção, ou tem autismo, ou tem uma dislexia, ou tem uma descalculia, ou tem um transtorno de comportamento, né, é uma criança opositiva. E, na verdade, para que a gente possa enquadrar, vamos dizer assim, essa criança dentro de um processo patológico, a gente precisa entender se esse mecanismo está íntegro ou não, porque se ele não tiver, né, nenhum tipo de intercorrência, se ele estiver funcionando de forma adequada, eu não posso dizer que essa criança é, mas eu posso dizer que essa criança está. E aí todo, né, o manejo com ela, ele vai seguir de acordo com essa nova perspectiva, de tentar entender, por exemplo, se um comportamento positivo, ele é um comportamento positivo porque a criança tem esse transtorno, né? Ela tem a região órbito-frontal, que é essa região em cima das órbitas, né? Não funcionando, que é a área do mecanismo do juízo moral, é onde a criança consegue entender o que é certo e o que é errado, é a área responsável pelo controle inibitório, né? Quer dizer, puxar o freio de mão na hora entre o pensar e o agir, pensar primeiro, agir depois, né? Ou pensar primeiro e falar depois. Então, toda essa dinâmica de funcionamento, a gente ganha em precisão, a gente ganha na capacidade de um diagnóstico mais assertivo. E melhor do que isso, que eu acho que é o que faz toda a diferença da tecnologia no aporte de reabilitação cognitiva, que é exatamente a gente saber como isso está antes e depois de um processo de reabilitação, onde a gente vai, né, poder acompanhar esse processo e analisar ao final do percurso esse atendimento, a gente vai ver o depois, né? Então, a gente tem como ver como o cérebro se comporta. Na neurociência, Jaqueline, a gente acredita que o cérebro é capaz de gerar novas conexões se ele for bem estimulado a isso, que a gente chama vulgarmente de plasticidade neural ou de neurogênese. Então, a gente acredita que se a gente estimula, e esses estímulos são adequados à necessidade da criança, a gente com certeza consegue um resultado melhor. Porque o que acontece na maioria das vezes quando a gente não tem o aporte da tecnologia? Muitas das vezes a gente faz uma terapia geral, né? A criança tem que entrar em processo terapêutico, mas a gente não sabe quais são as áreas que estão afetadas ou não, a gente não sabe o que precisa ser feito ou não, e aí muitas das vezes a gente perde muito tempo, né, estimulando áreas que a criança não tem problema, que não, tecnicamente não precisaria, e, por outro lado, aquelas áreas que ela, de fato, tem dificuldade, muitas das vezes a gente acaba estimulando pouco. Isso tem sido um mecanismo muito interessante no uso de crianças com autismo, principalmente o autismo não verbal, onde a criança não é capaz de verbalizar, né? E a gente não tem como mensurar essa capacidade cognitiva. O neurofeedback ele tem sido muito importante, porque a gente tem como ver, né? Dentro do espectro do autismo, dentro uma gama de dificuldades que essa criança tem, o que de fato ela precisa, né? O autismo ele é um transtorno, ele tem uma base neurobiológica, né, que está alterada. A gente sabe disso, a gente tem como medir isso. Inclusive, existem biomarcadores muito próprios para depressão, para ansiedade, para esquizofrenia, para o próprio autismo, para o próprio déficit de atenção, para a descalculia, né, no sulco intraparietal. Então, a gente tem marcadores neurobiológicos que podem ser vistos em tempo real e a gente pode detectar com mais precisão se aquilo está funcionando ou não. A Bianca, por exemplo, já aconteceu comigo, né, de vir uma menina fazer um atendimento, né, vir para uma avaliação, uma queixa de dificuldade na matemática gravíssima, da gente fazer o mapeamento e descobrir que ela não tinha nenhuma... Na arquitetura cerebral, ela não tinha, na área responsável pelo raciocínio lógico-matemático, ela não tinha nenhuma dificuldade. Então, aí eu vou dizer que a dificuldade dela não era real? Não, apenas que a dificuldade dela não era um transtorno, né? Então, que a escola, e aí a gente fez um trabalho muito bacana, um trabalho de parceria, onde a gente modificou o acesso dela, né, aos estudos matemáticos, houve uma adaptação curricular para ela, e ela superou aquela dificuldade. Porque a dificuldade de aprendizagem, diferente do transtorno, que é de ordem biológica,
a dificuldade ela é muito carregada pelo emocional, ela é muito carregada pela forma como o sujeito ele vê a sua capacidade de autonomia e de autorrealização. Então, muitas das vezes, o sujeito, ao se ver e ao se deparar com uma dificuldade, né, o emocional pesa tanto que ele bloqueia, ele acha que ele não é capaz de dar conta. Né? E entendendo essa diferença, a gente consegue resolver e clarificar esse processo. E essa linha para o professor detectar a dificuldade do transtorno, ela é bem tênue, não é? Muito tênue, porque, na verdade, o que a criança apresenta é a dificuldade. Né? É a dificuldade no relacionamento, é a dificuldade na matéria em si, é a dificuldade no comportamento. Né? Então, o que a gente detecta exteriormente, todos nós, de uma maneira, né, assim, mais vulgar, mais popular, vulgar no sentido, né, de ser uma avaliação mais corriqueira, o que a gente vê na criança é a dificuldade. Né? E aí a gente não tem como saber se essa dificuldade ela é de origem biológica, porque o cérebro não está processando essa informação, ou se ela, de fato, é uma dificuldade porque, né, durante o processo escolar ou durante o período, né, ela talvez não tenha tido um recurso mais adequado. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo muito rápido, a questão da dislexia. Por exemplo, crianças que têm alteração de processamento auditivo central têm muita dificuldade de serem alfabetizadas pelo método fônico. Por quê? Porque o método fônico é um método auditivo. E se ela tem uma dificuldade no processamento, porque a alteração do processamento auditivo central não tem a ver com escutar, mas tem a ver com o processamento desse som, como ela processa essa informação. Então, por exemplo, uma criança que tem uma alteração de processamento auditivo central, ela vai ter muito mais dificuldade de alfabetizar. E o processamento auditivo, ele é um trabalho muito rápido, de 6 a 10 sessões você consegue recuperar ele, né? Tratar ele de forma muito segura e muito rápida. Então, não é um tratamento longo. E, às vezes, a gente fica, mas a criança não alfabetiza com 10, com 12, com 15. Por que isso está acontecendo? Porque, muitas das vezes, a metodologia não é adequada porque ela tem uma alteração de processamento auditivo. E isso é o que a gente tem passado para os professores, que eles estejam atentos que não é o método para a criança, é a criança para o método. Se ela não consegue ser, por exemplo, alfabetizada pelo método fônico, no caso de crianças com processamento auditivo alterado, a gente sugere, tenta o silábico alfabético, que era o método que eu aprendi na minha época, né, que é o método mais da cartilha, mais silabado. O importante é a criança aprender. Né? Quer dizer, então a gente tenta conversar, né, tenta esclarecer, a gente dá cursos de formação, né, para leitura de eletroencefalografia, para uso do neurofeedback, né, que é exatamente ajudar os profissionais a terem essa ferramenta que pode auxiliar numa assertiva melhor de atendimento a esse sujeito, seja na escola, seja na clínica, seja em casa, porque muitas das vezes a gente tem muitos casos de famílias, né, que fazem o curso porque querem trabalhar com essa reabilitação em casa, principalmente para crianças com transtornos de aprendizagem, como o autismo, por exemplo, ou o próprio déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Então, é nesse sentido que a gente trabalha. Né? A tecnologia ela vem como, não para substituir, né? Mas ela vem como auxiliar, né? Porque se eu tenho uma resposta em tempo real de que aquela criança consegue, né, responder de forma assertiva ou não, né? Vamos dizer assim, na arquitetura neurológica dela, né? Com relação aos estímulos que estão entrando, eu tenho uma capacidade melhor e mais cirúrgica, né? No sentido de ir mais diretamente ao ponto do que ela efetivamente precisa. Nossa, Bianca, tô boba com você. Olha, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Olha só, eu quero mais. Quero que a gente marque outras, porque assunto não falta. Eu estou aqui encantada, estou te ouvindo, encantada, sabe? Assim, porque é um assunto maravilhoso, né? E só para finalizar, que eu não falei os benefícios, né? A gente melhora a velocidade de processamento, tempo de reação, tomada de decisão, memória melhora bastante, concentração e foco, flexibilidade cognitiva. A gente tem tantos trabalhos bacanas, depois eu posso passar o link se o pessoal quiser, né, acompanhar, de crianças muito restritivas, muito rígidas cognitivamente, que melhoraram bastante,
né, a flexibilidade cognitiva, a atenção melhora muito também, qualidade do sono, tudo isso. Então, assim, é bem bacana mesmo, vale a pena conhecer. E queria só deixar o nosso espaço, né, em Barra do Piraí, que talvez seja mais perto, que é o Espaço Repensando, né, na Dom Guilherme 78. A gente está lá todos os dias, eu só estou aos fins de semana, porque eu moro no Rio, eu trabalho aqui, e me divido entre Rio de Janeiro e Barra do Piraí, que é uma terra que eu amo, né, onde eu fiz muitos alunos, onde eu fiz muitos amigos, e que eu amo de paixão. Então, eu deixo para vocês, né, o nosso endereço, a Jaqueline vai passar para vocês, o telefone do espaço, e o que precisarem, quando quiser, eu estou de volta. Pode contar comigo, Jaqueline. Ah, vou contar sim, com certeza, viu? Olha, Bianca, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Pena que o nosso tempo é curto, né? Se deixar, a gente vai falando, você vai falando, mas a gente vai marcar uma próxima com toda certeza, tá bom? Gente, olha, vocês, qualquer dúvida, põe nos comentários. Se gostaram do vídeo, se inscreve no canal, vem muita coisa boa ainda por aí, tá bom? E, Bianca, ó, estamos juntas. Gente, ó, obrigada pela participação, tá? Até a próxima. Até a próxima. Beijo, pessoal.